Muitas das pessoas que obviamente não moram na Zona Oeste pensam assim, esse negócio acontece lá longe, lá na Zona Oeste do Rio, esse negócio aí nem passa perto de mim. Mas esse negócio é tão maior, tão maior. O pessoal que age na Zona Oeste é a parte que a gente consegue ver. Então você vai ver a milícia quando tacam fogo no ônibus, quando fecha a Avenida Brasil. Isso aí você tá vendo. Você não tá vendo? Muito mais. Aquilo ali é a famosa pontinha do iceberg. E essas conexões estão em todas as esferas que a gente imaginar. A polícia é só uma delas. Só uma delas. O Ilustríssima Conversa dessa semana recebe a Cecília Oliveira, jornalista especializada em segurança pública e diretora do Fogo Cruzado, instituto que monitora tiroteios e produz dados sobre a violência armada. No seu primeiro livro, a Cecília analisa as origens e as transformações das milícias do Rio de Janeiro, desde os esquadrões da morte da ditadura militar. Ela diz que nas últimas décadas, as milícias ampliaram tanto o seu leque de atividades quanto as áreas que dominam, mas não abandonaram a sua essência, as execuções. Como nasce o miliciano, que chega agora às livrarias, defende que essas organizações criminosas inventaram um modelo de negócio muito sofisticado que pode se expandir para o resto do Brasil e que as milícias não devem ser entendidas como um poder paralelo. Na verdade, ela diz, a gente está diante de parcelas do próprio Estado que agem com o crime e para o crime. Na nossa conversa, a Cecília falou sobre a responsabilidade do governo estadual na expansão das milícias, sobre a falta de uma política consistente de segurança pública no Rio hoje e sobre a necessidade de uma maior participação do governo federal na área. A gente também discutiu as razões que levam um policial a se transformar em miliciano. A Cecília explica as falhas na formação dos oficiais e diz que hoje o dinheiro pode importar menos que o desejo de parar de receber ordens e ser humilhado em um quartel para, como parte das milícias, ter status social e afirmar ideais de honra, de masculinidade e de virilidade. Eu sou Eduardo Sommini e este é a Ilustríssima Conversa. Cecília, seja muito bem-vinda ao Ilustríssima Conversa, é um prazer ter você aqui. Bom, milícia, né, com o sentido que a gente conhece hoje, é um termo de uso relativamente recente, né, tem mais ou menos uns 20 anos. E no livro você mostra que a milícia não funciona do mesmo jeito que a máfia, né, e se constituiu em oposição ao tráfico de drogas. Então, para a gente começar, eu queria te pedir para explicar, né, o que define uma milícia, né, e isso pode parecer bastante evidente, porque é um termo conhecido, é um processo já bastante conhecido, mas eu te pergunto porque você traz elementos para pensar as milícias, né, de um jeito bem diferente do senso comum. Isso. Quando a gente pensa em milícia, eu até mencionei que hoje todo mundo conhece o nome de um ou outro miliciano, né? Especialmente depois ali de 2018, com a execução de Marielle Franco. A gente tem ouvido falar mais desse tema. Mas para quem cobre segurança pública ou mora no Rio, convive com isso, assim, é parte do dia a dia, praticamente, né? E então, com a popularização desse termo, eu resgatei isso no livro. É importante a gente frisar, como eu faço ali, que a milícia, como a gente conhece hoje, ela é uma fase dos grupos de extermínio lá de 1960, 70. Então, as milícias hoje, como a gente conhece, são os grupos de extermínio em uma fase miliciana, porque os grupos de extermínio eles vão amadurecendo e vão se adaptando aos tempos, né? Quem ouvia falar das milícias, vamos dizer ali, nos anos 2000, por exemplo, falava muito sobre as vans, sobre gás, internet. Hoje a gente já tem uma outra camada, que são as milícias vendendo condomínios inteiros, apartamentos, loteamentos, areia para construção, tudo referente à construção, porque já entenderam que o setor imobiliário é a nova mina de ouro. Porque o que você faz? Você constrói um conjunto de prédios, cerca aquilo ali, faz um condomínio, você vende o apartamento e tudo que aquela pessoa vai precisar, desde a taxa de condomínio até água, luz, internet, gás, tudo. Então, assim, aquilo que você já vendia
aos pouquinhos. Agora, vamos dizer assim, você está vendendo o pacote completo, né? Então a milícia vai sempre mudando a sua forma de atuar, mas isso sem deixar para trás ali a sua, vamos dizer assim, a sua função primária, que é a execução, a morte por encomenda. Isso nunca deixou de existir. E é muito interessante no livro, né, essa genealogia das milícias que você apresenta, né, o marco inicial ali como os Esquadrões da Morte, os Justiceiros, e me chamou muito a atenção uma frase do Luiz Eduardo Soares, né, que você cita, que acho que sintetiza bem essa ideia, né, do miliciano como a deterioração do justiceiro. Eu queria te pedir para detalhar um pouco melhor como isso se dá, né? Você cita lá, por exemplo, um ex-policial, um policial, na verdade, à época, que começa a explorar as vans, que depois se envolve em um conflito, fica cada vez mais violento, né? E aí chega nessa situação mais crítica, né? Enfim, como que essa passagem do justiceiro para o miliciano se realiza na prática? Quando eu conversei com Luiz Eduardo Soares para o livro, eu puxei o papo por duas vertentes. Uma, a história da Patamo 500, que a gente pode até comentar daqui a pouco, que foi de onde saíram, assim, grandes matadores que fizeram história aí para frente, né, no Rio, e que a gente cruzou com eles na execução de Marielle, na execução da juíza Patrícia Scioli. Então, assim, eles fizeram carreira, fizeram escola, né? Conversei com ele sobre a Patamo 500 e conversei com ele sobre o Tropa de Elite, que ele era um dos autores ali do livro que deu origem ao filme. E aí eu estava comentando com ele que tem isso de, apesar do Capitão Nascimento desviar várias vezes da sua função constitucional, vamos dizer assim, no filme, e a gente viu lá as cenas de tortura, as ações fora do escopo da polícia, e que mesmo assim ele foi e é idolatrado por muita e muita gente, são memes, é tudo, faz parte da cultura, né, brasileira hoje em dia. E aí eu estava conversando, como é que, apesar de todos os pesares do Capitão Nascimento, seu Capitão Nascimento, como que ele se tornou o modelo, o policial modelo, né? Apesar de todos os desvios. E aí é quando o Luiz Eduardo Soares faz esse comentário de que o Capitão Nascimento, como a gente viu no filme, ele era um justiceiro, não um miliciano. Ele acreditava que ele estava fazendo a coisa certa. Ele não conseguia fazer aquilo dentro do âmbito da lei. Então ia lá e ele resolvia como dava. Mas a gente consegue ver esse arco, uma sequência que poderia terminar na milícia, né? E aí o Luiz Eduardo Soares faz esse comentário sobre isso poderia acontecer, porque o Capitão Nascimento ele sai desse justiceiro, mas isso vai se deteriorando tanto que isso poderia acabar em milícia, né? Não é a sequência do filme, mas a gente sabe que seria a fase, né? Ele passaria dessa fase, ele romperia essa linha que é muito tênue, né? Entre o fazer justiça com as próprias mãos e daí escorregar direto para cometer toda sorte de crimes. Você também faz uma descrição, né? Eu gostei muito disso, da estrutura organizacional, digamos, das milícias, né? Esse modelo de negócio que parece que deu tão certo que está se expandindo tanto, né? Então, para fazer um sobrevoo aqui, você fala, por exemplo, né, da criação de franquias em outras áreas de atuação, né, em parceria com criminosos locais, uma espécie de sociedade, né, entre matriz e filiais. Você diz que isso permite uma expansão orgânica das milícias, né? E você também fala da joint venture entre milícia, tráfico e polícia, né? Outro termo que também vem do universo empresarial, né? Que tem tudo a ver, obviamente, com a milícia como um empreendimento, como um negócio que dá muito certo e que rende muito dinheiro, né? Então eu queria que você falasse um pouco sobre isso, detalhasse um pouco melhor esse modelo de negócio da milícia, né? Como ele se estrutura e por que ele funciona tão bem nesse contexto do Rio de Janeiro? Essa é uma boa pergunta, porque quando a gente para poder pensar, né, nas fases que a milícia vai se adaptando e se corrigindo de acordo com o tempo, ela vai se adaptando inclusive do ponto de vista do mercado, do ponto de vista empresarial, porque é isso, é um negócio.
né? Os milicianos exploram absolutamente tudo que é possível dentro de um território. Então, a gente vê eles, né, até mencionei um pouco mais cedo que a gente viu lá desde o início deles trabalhando com as vans, que era ali a primeira coisa que a gente viu assim com muita clareza do trabalho deles com as vans. E que hoje em dia eles te vendem condomínios inteiros, né? Tanto é que em meio à investigação da morte de Marielle Franco, ficou claro essa questão de o quão valioso era os empreendimentos imobiliários, né? Que era uma moeda. Terreno é uma moeda, né? E andando ali pela Zona Oeste, quando eu estava escrevendo o livro, isso ficou ainda mais claro, porque assim, é tanto espaço novo que você pode crescer, sabe? Então, assim, realmente dá para você construir muitos e muitos condomínios. Então, esse é o modelo de negócio agora que está rendendo muitíssimo dinheiro para as milícias. E quando eu digo que é um modelo de negócio em expansão, eu quero falar sobre essa questão da exploração das atividades comerciais, qualquer atividade comercial que um grupo fora da lei consegue explorar. Dependendo do lugar onde ele está, ele consegue explorar melhor, por exemplo, água e gás. Se for uma milícia que atua perto dos dutos da Petrobras, ela consegue comercializar gasolina, como também já aconteceu. Se é uma milícia que atua perto de foz de rios, ela vai comercializar areia. É qualquer coisa que se consiga vender ilegalmente vai dar esse lucro. Então, assim, vamos dizer que a sua cartela de serviços, ela é imensa. Isso avançou ainda mais com essa joint venture que eu menciono no livro, porque o Eco, ele foi uma peça central na mudança da milícia como a gente conhecia ali na virada de 1990, nos anos 2000. Então, vou dizer assim que o Eco, ele é um dos responsáveis para que a gente conheça a milícia como ela é hoje, que é uma fase muito importante por dois motivos. Um, pelas conexões que o Eco trouxe. Então, ele conseguiu trazer conexões importantes, como, por exemplo, fazer uma conexão com o escritório do crime. Eles tinham essas conexões e um respeito mútuo para não se matar, nenhum cruzar a fronteira do negócio do outro, mas também para poder pensar negócios em conjunto. E isso também em relação ao tráfico. E a gente tem também a questão organizacional da milícia. Com essas novas conexões que o Eco trouxe, ele estabeleceu uma nova forma de ganhar dinheiro, de fazer dinheiro e de ampliar as áreas que estavam sob seu controle. Que foi como? Ele era o centro duro da milícia, né? Vamos dizer aí, ele é o escritório central. E o que ele fez? Ele abria franquias das milícias. E como que isso funcionava na prática? Inclusive, por onde eu puxo a história do Cabo Bené, que é o fio condutor do livro. O Cabo Bené, ele já atuava em uma milícia pequena ali no Chaperó, em Itaguaí, na Baixada Fluminense. Ele já atuava ali, com um outro policial militar. Tava tudo tranquilo ali para ele, só um negocinho ali pequeno. Mas essa milícia foi absorvida pela milícia do Eco, que era a grandona, e aí essa milícia começou a fazer parte do bonde do Eco como uma franquia. E o Eco fez isso com várias mini-milícias que tinham espalhadas pelo Rio e que eram, entre aspas, negócios locais, né? E aí, quando essas mini-milícias entram para essa organização maior, a troca é: você tem estrutura, você tem mais homens, você tem mais armas e você tem a estratégia de expansão. Então, a gente pode trabalhar junto. O que você ficava aí 100% seu, vamos supor, você tem uma loja de bairro aí, o que era 100% seu, você entra para a franquia e aí você divide esse dinheiro comigo. Você fica lá na ponta, mas você tem todo o meu amparo por trás. E aí você pode, inclusive, ir expandindo aí para os arredores de onde você começou a operar. Então, acho que essas duas situações mostram que o Eco tinha uma visão de negócio mais ampla do que a gente costumava ver, mas também uma visão militar, né, uma visão de disputa muito interessante nesse sentido, que ele conseguia fazer as alianças com grupos criminosos variados por um bem que eles tinham em comum.
Então eles conseguiam sentar e falar, beleza, vamos fazer isso aqui junto? Vamos. Não vamos? Não vamos. Então beleza também. Né? E ia conseguindo fazer assim. Você escreve no livro também, né? A gente falou aqui da joint venture com a polícia, que a milícia não pode ser entendida como um poder paralelo, né? Essa é uma frase da introdução, é o próprio Estado funcionando em benefício de grupos criminosos. Você diz também que o inimigo não vem de fora, ele nasce, cresce, prospera dentro das nossas próprias instituições. E essa interpenetração, né, cada vez mais forte entre milícia e Estado tem muito peso no trabalho, né, principalmente nessa ideia que você sempre faz referência, né, de que a milícia tem olhos em toda parte, tem muito apoio, sobretudo, na polícia militar, né, capaz de reeleger representantes no legislativo, seja municipal, seja estadual, seja federal. Que balanço você faz dessa situação hoje, né, em que pé a gente está? Olha, eu até escrevi isso bem na introdução ali do livro, que se um dia eu acreditei que tinha jeito, esse dia acabou, hein, gente? Isso ficou para trás, porque é muito difícil você ter essa esperança de que tem jeito, de que vai mudar, de que tem como reverter, sabe? Quando você olha assim bem profundamente, porque você vê que a milícia não é só um grupo que anda lá longe, né? Porque muitas das pessoas que, obviamente, não moram na Zona Oeste pensam assim: esse negócio acontece lá longe, lá na Zona Oeste do Rio, esse negócio aí nem passa perto de mim. Mas esse negócio é tão maior, tão maior. O pessoal que age na Zona Oeste é a parte que a gente consegue ver. Então você vai ver a milícia quando tacam fogo no ônibus, quando fecha a Avenida Brasil. Isso aí você está vendo. Você não está vendo? Muito mais. Aquilo ali é a famosa pontinha do iceberg. E essas conexões estão em todas as esferas que a gente imaginar. A polícia é só uma delas. Só uma delas. Né? Inclusive menciono no livro um encontro que o Tandera, que é um dos herdeiros, né, do espólio do bonde do Eco, ele disputa ali com o irmão do Eco o controle sobre várias áreas depois da morte do Eco, o Tandera encontrou pessoalmente com candidatos à prefeitura e a vereadores de cidades da Baixada ali poucos dias antes das eleições de 2020. E ele estava negociando o cargo. Então, assim, não é só dar tiro e ver arma que é a milícia. E também não é só a van ou a venda de água, de gás, não é só isso mais. E não que a gente não soubesse que eles tinham conexões políticas, porque isso está lá no início, né? A gente conheceu muito bem a Liga da Justiça, que era exatamente sobre polícia e político. Mas é que agora é isso, eles fazem isso sem pudor, não tem a menor vergonha de sentar num restaurante e conversar com um candidato. E propor esse negócio assim muito abertamente. Tanto é que tem vídeo sobre isso. Não é uma coisa que aconteceu na calada da noite em um lugar escuro que ninguém viu. Um restaurante filmado. Então, quando eu menciono ali que milícia não é um poder paralelo, é exatamente isso. Ela não é paralela porque ela é o próprio Estado. São funcionários públicos pagos com o nosso dinheiro. São policiais, são servidores de secretarias que atuam para poder facilitar os negócios da milícia, são bombeiros que não fiscalizam empreendimentos e denunciam esses empreendimentos. Então, assim, eles estão em todas essas esferas que a gente não necessariamente está tão ligado assim para ver no nosso dia a dia, mas é isso, são pedaços do próprio Estado agindo para o crime, com o crime e através do crime. Infelizmente, fica difícil a gente imaginar que o Estado vai se autopunir nesse sentido, né? E vai autorresolver este problema. E é por isso que eu digo, inclusive, que é isso, né? O miliciano, ele nasceu ali dentro do Estado, ele se cria ali dentro do Estado e ele prospera muitíssimo ali dentro do Estado. Então, é o próprio Estado contra a gente. Com certeza. Seguindo nesse
tópico, né? Você faz uma discussão muito boa também sobre o significado das operações policiais, né? Inclusive aquela que você analisa no livro, dos 12 mortos, inclusive o Bené, né? Contra as milícias. É interessante, né? Porque para você e para as fontes que você consulta, isso tem muito mais a ver com intervenções pontuais para coibir excessos, para mudar a correlação de forças, né? Para consolidar novas alianças, do que uma tentativa de desmantelar as milícias, de enfrentar as milícias, né? Queria que você falasse um pouco mais sobre isso, né? Porque isso que aparece no noticiário como uma operação contra as milícias geralmente não tem o alcance que se aparenta ter, né? Sim, sim. A gente vê essas operações de tempo em tempo e, curiosamente, vamos usar essa palavra, e ela não é literal, ninguém sai vivo, né? Então, assim, essas pessoas são arquivos importantíssimos para que a gente tenha a noção de quem, quando, como, por quê, por quanto estão envolvidos, estão vendidos, estão coligados. Então, isso fica claro, e não só em operações contra a milícia, contra tráfico também a gente vê sempre esse desfecho. E a gente sabe que existe, que tem como fazer de outro jeito, porque a gente já viu também prisões que foram feitas aí sem essas mortes e capturando gente grande dentro das organizações. Mas quando eu falo dessas operações contra a milícia, especialmente, e levando em consideração essa, que foi feita ali pouquíssimo tempo antes das eleições de 2020, eu faço essa análise sob a luz das eleições e sob a luz das mortes que estavam acontecendo naquele período, que foi um acontecimento muito importante no tabuleiro do crime organizado no Rio, na geopolítica do crime organizado no Rio. Tinha essas eleições, tinham coisas acontecendo, como foi o caso, né, que eu acabei de citar, do Tandera encontrando com essas pessoas. O Eco e o Tandera já estavam estremecidos, e essa operação que eu cito especificamente contra o Bené, que aconteceu ali em Itaguaí, ela aconteceu num dia. No dia anterior, houve uma operação em Nova Iguaçu, que matou 5, mas o Tandera conseguiu sair vivo, né, dessa operação. Quando a gente analisa ali o que aconteceu, né, essas mortes, a gente vê que foi um baque muito grande no bonde do Eco, porque o Cabo Bené era um braço muito importante dentro da organização. Ele era um dos responsáveis pela estratégia de expansão das milícias, então ele era um homem estratégico, e tinha a suspeita de que alguém tinha vazado a informação de que esse bonde passava sempre por essa ruazinha ali perto da PRF. Então, nesses grupos é isso, é um olho no peixe, outro no gato, você não confia 100% em ninguém. E aí, isso tem impacto depois da morte desse bonde todo, desses 12 milicianos, porque depois daquilo ali as coisas ficam ainda mais estremecidas, o bonde do Eco racha de vez, o Eco é morto, e hoje a gente tem já uma outra milícia, diferente daquilo que a gente conhecia até o bonde do Eco. Porque hoje essa milícia ela está quebrada, não tem um central, tem essa disputa pelo que sobrou da milícia do Eco, mas isso não significa que as milícias estão fragilizadas, significa que elas podem agir em mais frentes. E o poder que ela tinha infiltrada dentro do Estado também não tem essa mudança. Morreu quem estava lá na pista, lá na frente, e que, por exemplo, como é o caso, já não faziam parte da Polícia Militar mais. Então tem todos esses rearranjos que são políticos, que são estratégicos e que têm um impacto direto nesse mapa geopolítico do crime no Rio. Cecília, em algum trecho do livro, né, você faz um pouco um balanço de como o governo do estado lida com a questão da segurança pública, com a questão das milícias, né, e é mais ou menos o oposto disso, como ele não lida
com essa questão, como não existe uma política de segurança pública, é uma situação muito mais de desgoverno do que um plano estruturado, né? Queria que você falasse um pouco sobre isso, porque eu acho que é um tema muito conhecido, obviamente, no Rio de Janeiro, talvez não tanto fora, né? Qual que é a situação atual da governança da segurança pública no Rio? Olha, quando eu olho para o Rio, eu fico pensando como é que é possível a gente ter um estado com esse histórico que não apenas não produz os dados necessários para que você entenda a circulação, o tamanho e o impacto do trabalho dessas organizações criminosas no Rio, mas também não tem um plano de segurança pública que visualize isso. Vou até voltar um pouquinho aqui, porque eu acho que é a parte onde isso fica mais claro. Todo mundo lembra das UPPs, inclusive foi um modelo exportado para outros estados aí do Brasil. As UPPs, elas começaram a ser implantadas ali em 2008. Um ano antes, em 2007, aconteceu uma coisa que mudou a percepção das milícias pela sociedade no Rio e que acabou ali com a instauração da CPI das milícias, que foi o sequestro e a tortura de 2 jornalistas do jornal carioca O Dia. Eles foram capturados, sequestrados, torturados por muitas horas, graças a Deus não foram mortos. E esse episódio mostrou para a população, para parte da população, né, que as milícias não eram tão boas assim. E eu falo não eram tão boas assim porque elas realmente eram algo bem visto. Do tipo, elas eram vistas como uma força auxiliar das polícias para combater o tráfico. Então elas eram aceitas, né? E isso mudou ali com esse fato em específico. Esse fato deu força, na época, ao deputado Marcelo Freixo de conseguir aprovar a CPI das milícias. Então aprovou-se e se investigou ali muitíssimo, né? E ali se levantaram assim mais de 200 nomes, várias conexões, várias situações. Era 2008, a gente tinha uma investigação grande, com vários nomes, demonstrando a situação. No relatório da CPI que você lê, está dito ali com todas as letras: vai dar merda, né, em resumo. E qual que era o projeto de segurança logo em seguida? O PP contra tráfico. E foi assim durante 10 anos. E não que não devesse haver planejamento contra a expansão do tráfico de drogas, óbvio. Mas o que eu pontuo houve esse diagnóstico de que as milícias estavam em expansão, ia dar problema, e isso foi solenemente ignorado pelo planejamento da segurança pública nos 10 anos à frente. E aí, com a CPI, né, e com essa percepção de que milícia não era tão boa assim, os milicianos eles começaram a sair dos holofotes, né, agir ali nos bastidores, vamos dizer assim, porque antes eles apareciam, davam entrevista, posavam para foto. E aí a gente começa a ouvir falar massivamente de milícia de novo, 10 anos depois, já com a execução de Marielle Franco e Anderson Gomes, no centro do Rio de Janeiro, no meio da semana. Então você vê que nesses 10 anos eles não apenas se expandiram, mas como evoluíram aí, transformaram um jeito de atuar. Então, assim, nos últimos 16 anos, tem um levantamento aí do Fogo Cruzado e do GENI, da UF, mostra que as milícias cresceram 400%, mais do que todas as facções combinadas. Isso é o que acontece quando você identifica um problema e ignora esse problema, que foi o que os governos do Rio de Janeiro fizeram, né? Porque aí tem Cabral de novo, Pezão de novo, e estamos aqui com o Witzel o Witzel não, mas teve o Witzel também, muito brevemente, e aí o herdeiro de Witzel, o Castro, e aí estamos aí nessa mesma toada, ignorando solenemente os problemas. Mas quero fazer aqui uma vírgula em relação à ação desses grupos organizados. Isso não é problema só do Estado Rio de Janeiro. Assim como crime organizado não é problema só de Estado nenhum, porque essas organizações elas não agem dentro dos limites do Estado, né? Então, o governo federal precisa assumir a sua responsabilidade
na gestão da segurança pública. O governo federal não pode deixar a segurança pública só no colo dos governadores. Por este motivo, a gente tem, por exemplo, Comando Vermelho. Tem no Rio? Tem na Bahia, tem no Acre, tem no Pará. Então, assim, como é que o Castro vai resolver esse problema nos outros estados? E não estou tirando isso do colo do Castro, hein? Estou falando que tem mais gente com responsabilidade, não que ele não tem responsabilidade. E fora isso, tem a questão financeira, né, que obviamente esse dinheiro não está rodando só no Rio de Janeiro. Então, é um problema do fisco. A gente precisa, inclusive, trazer as instituições financeiras para essa mesa, porque é ali que eles se fortalecem, se refinanciam, ampliam seus negócios, e isso, obviamente, para fora da Zona Oeste do Rio, né? É interessante, né? Porque acho que essa é um pouco a grande questão de fundo do seu trabalho, né? Essa insistência em um modelo falido de segurança pública, que tem a ver com a militarização, com a guerra aberta nas ruas, né? Com essa ideia do policial que mata e morre para combater a criminalidade a qualquer custo, mas que tem muito pouco de inteligência, de investigação, de articulação entre os vários estados, de articulação entre as polícias, né? E, por outro lado, parece que não existe nada de muito concreto no horizonte, alternativa a esse modelo, né? Nem muito à esquerda e muito menos à direita, né? Então, por exemplo, você cita esse último projeto aprovado no governo Lula, muito criticado pelos especialistas, né? Por avançar muito pouco em relação a essas questões estruturantes da segurança pública. Então, eu queria te perguntar, né? Você está tão pessimista em relação a esse cenário quanto ao seu pessimismo em relação ao que vai acontecer no Rio de Janeiro, né? Como que você está olhando para essa questão mais macro nacional? A gente sabe que o Lula precisou fazer grandes concessões nas últimas eleições, né? Foi uma eleição extremamente apertada e foi preciso fazer muitas alianças que têm um peso muito grande na condução política, né, da Câmara, do dia a dia. E isso a gente consegue ver ali na PEC da segurança, que é a movimentação em torno da política de segurança, vou dizer assim, que é a mais nova, né? Pensando aí que tem esse impacto federal que eu tanto menciono, e infelizmente não vai ter os impactos que a gente gostaria. Por quê? A PEC da segurança, uma das grandes mudanças vai tornar a Polícia Rodoviária Federal em polícia ostensiva. Isso quer dizer que a PRF vai fazer o mesmo trabalho que a PM, que a gente sabe que já não dá certo, né? Ou seja, ao invés de lidar com os problemas que a gente sabe que existe na Polícia Estadual, na Polícia Militar, a gente vai tornar a Polícia Rodoviária Federal na mesma coisa. Ou seja, a gente vai ampliar os problemas que a gente já tem nesse sentido. E a PEC da segurança também não leva em consideração coisas que são extremamente importantes quando a gente pensa que esses grupos criminosos agem nacionalmente. E uma peça extremamente importante nesse jogo é o sistema penitenciário, que é um grande zero dentro desse plano. Então, assim, como é que você pensa em debater segurança pública amplamente, sem levar em conta o sistema penitenciário? Não tem como, porque quase todas as facções que existem no país, e aí é com exceção de uma ou duas pequenas estaduais, nasceram dentro do sistema penitenciário. Elas se fortalecem ali dentro. Então, assim, você não levar isso em consideração é muito grave, porque muitas das pessoas que são presas ali, por exemplo, com pequena quantidade de droga, elas entram no sistema penitenciário pessoa física e sai pessoa jurídica, porque ele precisa se faccionalizar no sistema penitenciário para poder permanecer vivo. Então, infelizmente, a PEC da segurança, ela não toca nos grandes problemas estruturais que seriam necessários ser tocados para que a gente realmente alterasse a situação das coisas. E isso, não vou jogar isso no colo do Lula pura e simplesmente, ou no Ministério da Justiça pura e simplesmente, porque isso depende muito das alianças que foram feitas e é voto
de bancadas, e a gente conhece muito bem como que está a composição dessas bancadas hoje em dia. Então, assim, é difícil, é complicado. Cecília, para a gente se encaminhar para o final, né, queria chegar à pergunta que dá título ao livro, né, Como Nasce um Miliciano, e um dos aspectos que você explora é mais uma arena dessas que parecem que nunca mudam, né, que é a formação dos policiais. Eu achei bem interessante, né, porque você mostra uma formação rígida, você precisa passar por um concurso disputado, depois tem etapas, né, que vão excluir muita gente, mas que no fim das contas forma soldados, né, a partir de um imaginário de guerra e inculca essa ideia de que seguir as regras da corporação é besteira, né? Tem essa aspa muito boa, né? Essa ideia de que todo golpe é válido desde que você não seja pego. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né? O que você descobriu investigando a formação dos policiais? Essa parte que você citou, Eduardo, inclusive conversa muito com aquilo que Luiz Eduardo Soares disse sobre o justiceiro, porque é um passo entre você pensar, isso não está funcionando, eu vou resolver isso aqui, entre o justiça com as próprias mãos e puf, a hora que você abre o olho, porra, sou parceiro do Eco agora, sabe? Então, é um passo não muito difícil de ser dado, né? E eu conversei com algumas pessoas e li bons materiais ali sobre como que é essa formação. E uma das leituras que eu fiz era exatamente sobre um livro de um parceiro massa demais que eu tenho aqui no Rio, que é o Sérgio Ramalho, e que ele escreveu junto com um policial com o pseudônimo Silva sobre a experiência de ser policial. E ele entra na academia com aquela esperança marota do tipo, porra, massa, passei num concurso apertado, ótimo, passei nos testes, que legal. Primeiro dia, e aí ele fala que no primeiro dia da academia, aquilo ali, tipo, quebrou como um copinho de cristal, basicamente, ele estraçalhou em micro pedaços e ele foi exposto a uma realidade que ele não esperava, que é, por exemplo, os professores que esse policial teve eram professores que estavam na academia porque eles eram ruins demais para estar na rua. Ou seja, esses policiais que eram os professores, eles estavam sendo punidos. A punição era, você vai ser professor dos novatos aí. E aí eles são ensinados ali a isso, eles são ensinados a serem soldados, a agir dentro de uma guerra e não agir dentro de uma sociedade civil que não está em guerra declarada, e eu falo não está em guerra declarada dentro dos parâmetros internacionais de o que é uma guerra. Então nós nos encaixamos ali dentro de conflitos civis, conflitos urbanos, e essas pessoas são ensinadas a isso. Você pode fazer o que você quiser, mas você não pode ser pego fazendo isso. Se você quiser agir dentro da legalidade, você é visto como um bundão, como um fraco, como um otário. E isso é interessante porque quando eu estava escrevendo sobre isso, para escrever o livro eu revi os Tropas de Elite, né? Falei, caralho, isso é exatamente aquela cena onde o Neto entra para a polícia e ele vai ali para a oficina onde eles consertam ali as viaturas e ele achando que ele ia consertar as viaturas. E ali foi quando ele viu que os caras mais velhos falavam, não é assim que a gente resolve as coisas aqui não, vou te mostrar como é que é. E aí ele fica chocado, falei, mas isso tá errado, e aí é isso. E o pessoal mesmo ri, né, da cara do Aspira. Então, essas pessoas que seguem a legalidade são vistas como otárias. E aí você busca isso do tipo, bom, eu tenho que ser o pica, eu tenho que ser o grandão aqui, o cara forte, né? E o ser forte tem a ver com essa dureza de não abaixar a cabeça, não deixar ninguém fazer hora com sua cara, resolver as coisas com suas próprias mãos, custe o que custar. E isso tem muito a ver também com a pessoa virar miliciano no sentido de que quando você é um soldado, e soldado é ali o último posto na hierarquia, essa pessoa ela é muito sacaneada dentro da organização exatamente porque ela é o ninguém da organização, da corporação, né? Dentro da polícia ele falando. Ela é o ninguém. Então, ela recebe ordem de todo mundo.
Todo mundo. Qualquer pessoa fala, vai resolver esse negócio aqui para mim. Porque ele recebe ordem absolutamente de qualquer pessoa acima dele. E eles são ensinados ali a cumprir ordens. Não é para você refletir, não é para você pensar, é para você executar as ordens que você recebeu. E aí, volto aqui no exemplo do Cabo Bené, que é isso. Apesar de ser Cabo Bené, o apelido dele, ele era soldado, ou seja, ele era essa pessoa mais chão de fábrica que tinha ali dentro. Mas, na milícia, ele era o cara. Então, no lado legal da vida dele, ele era um pau-mandado. Na milícia, ele era o cara que mandava. Ele era o respeitado, ele era o cara que dirigia operações, dirigia estratégia de expansão, que tomava decisões sobre vida e morte de todo mundo em uma grande região da Baixada Fluminense. Então, tem também a ver com essa questão da virilidade. O cara que tem respeito, que pode mandar. É o cara que vai passar e todo mundo vai abaixar a cabeça, por medo, por respeito, por reverência, por qualquer coisa. E eu, inclusive, comparo isso com a necessidade de entrar hoje para a milícia, porque o que você ganha monetariamente hoje é muito pouco. É muito pouco. Você vai ganhar tipo 2.000 por mês, 2.000 e pouco por mês. Falando aí de hierarquias baixas também, né? Obviamente tem gente que ganha muito mais. Então, assim, dependendo da sua patente dentro da polícia, você pode ganhar mais dinheiro fazendo hora extra dentro da própria polícia. Mas aí você não vai ter essas vantagens relacionadas à honra, que é o respeito, é o seu cara, é eu passar e todo mundo bater continência para mim. Porque eu sou pica dessa região inteira. Todo mundo sabe quem eu sou temido, respeitado e reverenciado. Então, é uma moeda que não é monetária, é uma moeda atrelada à honra, à virilidade, à masculinidade, que é muitíssimo cara para essas pessoas que vivem, entre aspas, numa guerra, né? Então, o se tornar miliciano não tem necessariamente relação monetária hoje em dia, ou só monetária, a depender, né, da hierarquia. Mas tem também essas vantagens relacionadas ao seu lugar social. Você era um pária e hoje você é o cara, né? Isso é muito importante para essas pessoas. Para recapitular, Cecília Oliveira é autora de Como Nasce um Miliciano, a rede criminosa que cresceu dentro do Estado e domina o Brasil, que sai agora pela Bazar do Tempo. Cecília, queria te dar os parabéns pelo livro, agradecer muito a sua participação aqui, foi um prazer conversar com você. Agradeço a oportunidade, o interesse por esse tema que nos é caro, tangencia a nossa vida aí todo dia e custa muito caro pra gente, né? Então, muito obrigada aí por trazer isso para o debate. Este foi o Ilustríssima Conversa. Eu sou Eduardo Sombini e a edição de som foi feita pelo Rafael Conkle e pelo Lucas Monteiro. Se você tiver algum comentário, crítica ou sugestão, não deixe de me escrever. Pode ser pelas redes sociais ou pelo meu e-mail, eduardo.sombini@grupofolha.com.br. A gente vai fazer uma pausa no próximo feriado e volta daqui a 3 semanas. Até lá!